Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café com o Thiago, um local onde eu uno duas das minhas paixões, o café e o esporte, para trazer reflexões mais profundas, para trazer reflexões que possam agregar valor a você. Se você quer agregar valor ao programa, deixe um comentário a respeito de algum assunto que você gostaria de ter uma discussão mais profunda, que você gostaria de ser questionado. Deixa lá que vai ser um prazer debater a respeito, vai ser um prazer refletir sobre a sua dúvida, sobre o seu questionamento. Vamos ao que de fato interessa aqui, né? Eu estava refletindo antes o quanto de modalidade eu já pratiquei relacionado ao esporte. Já fiz algumas coisas e ainda assim quero fazer muito mais, eu quero me testar mais. Eu vejo muitos indivíduos trabalhando com atletas desde o início da adolescência. Às vezes esse indivíduo fica encaixotado naquele esporte até o final da vida. E é legal, é ótimo, é melhor que nada, obviamente. Só que já pensou o quanto que ele poderia transferir do ambiente competitivo dele ou da capacidade motora que ele adquiriu naquele esporte para outras modalidades? Já pensou como ele poderia sair daquela bolha e conhecer pessoas novas? Como ele poderia sair daquela bolha e aprender movimentos novos, gerando uma neuroplasticidade naquele indivíduo? Então, esse tipo de reflexão, ela é legal e ela me faz questionar o quanto que às vezes a gente se limita a um ambiente que nós poderíamos talvez sair dali, não sair totalmente, mas poder agregar ainda valor em outras coisas. Porque conhecer coisas novas, fazer coisas diferentes é algo muito legal que sempre nos estimula a querer mais e mais. É claro que em um primeiro momento você não vai querer fazer outra coisa, você vai fazer uma aula, por exemplo. Vou citar um exemplo aqui. Você joga futebol e aí você nunca teve acesso ao tênis, porque o tênis é relativamente um esporte mais de elite aqui no Brasil. Um esporte que, querendo ou não, exige um custo maior. Um clube, professor, alguns equipamentos, e que você não tinha um acesso na sua infância ou na sua adolescência. Então você jogava um outro esporte, só que quando você cresce e você vira um adulto, você consegue ter condições agora de pagar. E aí você vai praticar uma aula de tênis. Aí você se frustra, porque é muito difícil. Eu estou citando um exemplo aqui, pode ser o meu exemplo. Cara, é muito difícil jogar tênis. O movimento técnico, ele é muito grande. A necessidade do gestual técnico, da capacidade técnica de fazer um movimento complexo, seja um forehand, seja um backhand, seja de sacar, é muito difícil. Por isso que o indivíduo que começa desde cedo, ele tem muita vantagem sobre o indivíduo que está começando lá seus 20, 30 anos. Ele possui um lastro naquele esporte que é muito maior. E além disso, ele aprendeu em um período onde a aprendizagem, a neuroplasticidade no período de infância, ela ocorre de forma mais fácil, de forma mais natural, o que na vida adulta já há uma dificuldade maior. E você vai lá e faz a aula e se frustra. E você fala, você joga a raquete lá no canto da sua casa, você, eu não quero mais esse esporte. Eu vou voltar a jogar meu futebol de quarta-feira, que é muito melhor. Só que você não se permitiu conhecer um novo ambiente, não se permitiu conhecer novas pessoas, não se permitiu ter novas relações e novos vínculos. Você não se permitiu engajar naquele local. É claro que o engajamento é uma espécie de equilíbrio entre o nível de dificuldade e o nível de capacidade de fazer algo. Porque se eu faço algo que é muito fácil, eu vou gerar pouco engajamento, eu vou gerar pouca atenção sobre aquilo. Se eu faço algo que é muito difícil, eu também gero pouco engajamento porque eu acabo me frustrando. Então eu acabo largando aquilo de lado. Então ter um equilíbrio nisso e as aulas serem equilibradas para aquele aluno de uma forma mais individual faz total sentido e faz com que o indivíduo engaje mais ainda naquele esporte e siga de uma maneira mais escalar dentro da modalidade. Só que apesar de fazer outras modalidades, conhecer novos esportes, você precisa manter sempre algum método de treinamento que trabalhe movimentos de prevenção de lesões. Então, pelo menos, a base de fortalecimento geral você precisa ter. Eu vejo as pessoas confundirem às vezes. Eu fazia musculação, agora eu faço beach tennis. Beach tennis aqui na região de Florianópolis é muito popular já há algum tempo. Então as pessoas saem de um método de treinamento resistido e vão para um esporte. E elas largam aquele método de treinamento resistido, o que é um erro. Um método de treinamento não é necessariamente um esporte, e você vai para um esporte. Você precisa
para ter uma base para aquele esporte, uma capacidade muscular, seja de resistência muscular localizada, ou seja de condicionamento para praticar aquele esporte de uma forma mais efetiva. Então, mesmo dentro dos métodos de treinamento existido, vou fazer crossfit, vou fazer musculação, vou fazer treino funcional, vou fazer um treino mais personalizado com algum fisioterapeuta ou com algum profissional de educação física, pensando na prevenção de lesões, é algo muito legal. Variar o método de treinamento existido é muito legal, assim como variar dentro dos esportes. Eu, por exemplo, já joguei futebol. Eu não gosto de falar que eu joguei futebol, porque eu trabalho com alguns atletas do futebol profissional. Eu nunca cheguei nem perto do nível deles. Então, por isso que eu não gosto de falar que eu joguei futebol. E, entre aspas, apaguei isso um pouco do meu passado. Não é muito legal ficar, entre aspas, boleirando para cima de atletas de futebol. Por algum período da adolescência eu joguei futebol, segui depois jogando de forma amadora, depois eu me engajei muito no CrossFit, comecei a tornar isso minha modalidade de treinamento e se tornou depois o meu esporte. Busquei algumas competições, só que eu mudei de cidade, larguei o CrossFit e fui simplesmente fazer musculação como método de treinamento existido. Hoje eu corro, só que eu não sou um corredor, aquele corredor tão engajado que participa de várias competições e etc. Eu sou um corredor que quer entender um pouco o mecanismo da corrida, entender um pouco o mecanismo, isso ocorrendo em si, praticando uma espécie de skin the game. Eu já corri por algum período e sempre tive muita dificuldade. Então fazer esportes que talvez gerem uma certa dificuldade para você são também estratégias bem interessantes. E eu tenho uma meta para esse ano. A gente está hoje no ano de 2023. Eu pretendo fazer uma meia maratona. Vai ser algo difícil para mim. Sempre tive muita dificuldade em correr. E encerrando essa meia maratona, eu quero praticar uma outra modalidade. Seja tênis, seja natação. Provavelmente vai ser algo em torno dessas duas. Mas para quê? Para eu conhecer, para eu engajar, para eu ter coisas novas a fazer. E também ter um novo ciclo de amizade a se formar naquele ambiente. O esporte é uma maneira muito legal de você formar vínculos, de você formar amizades. Muitos dos meus amigos que eu tenho na minha cidade natal são oriundos dos esportes que eu praticava, seja o futsal ou seja o futebol. Então, o esporte, cara, é uma forma de você se manter ativo, de você ter um pouco mais de saúde, não necessariamente o esporte de alto rendimento está correlacionado à saúde. Isso até é um tema interessante para a gente falar daqui a algum período. Mas o esporte, ele é muito legal em todo esse contexto, além, é claro, de em muitos locais onde a violência ocorre de uma maneira maior, tirar muitos indivíduos das drogas, do tráfico ou de chances de praticar violência, né? Então, praticar esportes e conhecer novas modalidades é uma dica que eu deixo a você e é a reflexão de hoje. Tenha em mente, sempre a cada ano, uma competição a fazer e depois dessa competição, que novo esporte você pode adquirir? Que novo esporte, que nova modalidade você pode realizar? Tá cansado de fazer musculação? Vai pro CrossFit. Tá cansado do CrossFit? Vai pra musculação, vai pro treinamento. Busque outra forma se você já não tá tão engajado com aquele meio. Busque novas formas, novas ferramentas para você se engajar e conhecer novas pessoas. Pessoal, esse foi o Café com o Thiago de hoje. Peço para você que tá curtindo o conteúdo, tá curtindo esse vídeo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. Muitas pessoas assistem o vídeo e não são inscritos. Dá uma força aí, porque o YouTube, dessa forma, entende que o conteúdo é relevante e não deixa a plataforma do algoritmo tão confusa assim. E deixa um comentário aqui para saber algo que você gostaria que tivesse alguma discussão, algum debate, alguma reflexão. Que tipo de assunto você gostaria de ter aqui? Que tipo de reflexão você gostaria que eu gerasse para a nossa audiência? Um beijo para você e até o próximo programa. Tchau, tchau!